Admitindo que Megido foi a chave militar da Síria e que dominava os caminhos do Próximo Oriente, há interesse em saber por que, além da declaração profética direta de que a batalha final será travada ali, esta região tenha sido escolhida pelas nações da Terra como cenário do último grande conflito. Em resposta, submetemos as conclusões de outros escritores cujos anos de investigação acerca das razões sociais, econômicas e políticas que levam as nações a pelejar fazem-nos credores de nossa consideração. Para começar, J.B. Firth, em maio de 1915, abre aspas, com a queda da soberania otomana, voltar-se-á a suscitar a eterna questão da posição da Ásia Menor. Esta terra é o corredor entre a Europa e a Ásia, ao longo do qual passaram a maioria dos conquistadores europeus que invadiram a Ásia, com exceção apenas dos russos, e a maioria dos conquistadores asiáticos que invadiram a Europa. Fecha aspas. Notemos agora a opinião que Huntington Powers sustentou por muito tempo acerca de Constantinopla e seus arredores. Abre aspas. Constantinopla, com seu estreito tributário, é o lugar mais estratégico do mundo. Quando Napoleão e o czar Alexandre se sentaram em Tilsit para dividir o mundo, Alexandre disse a Napoleão, segundo é dito: deem-nos ou tirem-nos o que se quiser, mas deem-nos Constantinopla. Meu povo está preparado para fazer qualquer sacrifício por Constantinopla. Napoleão esteve inclinado longo tempo sobre o mapa e, logo erguendo-se com decisão repentina, respondeu: Constantinopla? Nunca! Significa o domínio do mundo. Tanto os mercadores como os estrategistas consideram Constantinopla como a mais valiosa das possessões territoriais. Fecha aspas. Lemos, ademais, sobre como o interesse do mundo foi transferido de Constantinopla à Turquia asiática. Abre aspas. O problema de Constantinopla tem deixado perplexo e angustiado o mundo durante muitos séculos. As nações disputaram numerosas guerras e sacrificaram inumeráveis vidas para possuir ou controlar essa gloriosa cidade e os admiráveis estreitos que separam a Europa da Ásia e que ligam o Mar Negro ao Mediterrâneo, o Oriente ao Ocidente, o mundo eslavo ao mundo latino-germânico. Até aqui, em geral, se acreditava que uma tentativa de decidir a questão de Constantinopla levaria invariavelmente a uma guerra mundial entre os estados que pretenderam fazê-lo, pois seu acordo era impossível. Daí que os diplomatas olhassem com temor a questão de Constantinopla e a consideravam insolúvel. No entanto, embora possamos alegrar-nos de que o sempre ameaçador problema de Constantinopla foi por fim eliminado, parece possível que outro problema, muito maior e perigoso, se levante quase imediatamente em seu lugar. A questão da Turquia asiática está passando ao primeiro plano.
Fecha aspas. E estas são palavras de J. Ellis Barker, na obra Os Grandes Problemas do Estadista Britânico. Devido ao fato de que o território, por tanto tempo ocupado pelos turcos, domina as grandes rotas comerciais de 3 continentes, sempre foi cobiçado pelos que ambicionaram chegar a exercer o domínio mundial. A descoberta de grandes poços de petróleo no Próximo Oriente aumentou grandemente o desejo das nações para possuir a Ásia Menor e a região banhada pelo Eufrates. Na verdade, as palavras de Jó, conforme o capítulo 29, versículo 6, no livro que está no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, diz: E da rocha me corriam ribeiros de azeite. Não era uma hipérbole, senão uma verdade literal, levando toda a nação de primeiro nível a reconhecer que esses poços de petróleo, comparáveis aos do hemisfério ocidental, constituiriam uma possessão inestimável em mãos dos que queriam dominar o mundo comercial e militar. Mas por que os reis do Oriente haveriam de interessar-se nessa questão que afeta de modo definido o Próximo Oriente? Não nos esqueçamos de que a história nos diz que 3 vezes o Próximo Oriente já foi invadido por conquistadores orientais e que essas invasões deram ricas recompensas aos invasores. Não se esqueçam, meus prezados, que a história se repete, certo? Então, visto que todo o Oriente está em transe de renascimento, não é ilógico que seus governos cobissem o ouro líquido do Vale do Eufrates. Em uma entrevista concedida pelo general britânico Sir Ian Hamilton a Lindsborough Smith, correspondente da agência de notícias internacional News Service, enquanto o general Hamilton falava da ameaça que para a civilização ocidental e europeia representa a entrada asiática, predisse que, abre aspas, o lugar onde a Europa tente deter a penetração asiática chegará a ser o último campo de batalha de todo o tempo e indicará o fim da civilização. Fecha aspas. Talvez vocês se confundam um pouco no que eu acabei de falar, né? Na citação aqui desse Hamilton, do general Hamilton. Veja bem, o lugar onde a Europa tente, né, do verbo tentar deter a penetração asiática, chegará a ser o último campo de batalha de todo o tempo e indicará o fim da civilização. Tá? Esse tente é do verbo tentar. O lugar onde a Europa há de tentar deter a penetração asiática chegará a ser o último campo de batalha de todo o tempo e indicará o fim da civilização. Creio que assim tenha ficado mais claro, né? Que estou sentindo aqui que algumas mentes aí entenderam outra coisa, mas tudo bem, vamos seguir. E o general disse mais, abre aspas, estudei cuidadosamente o mapa e o lugar mais propício para que a Europa faça frente e rechace a Ásia se chama Megido, ou, em alguns mapas,
Armagedon. A fonte desta entrevista é o Journal of American, de Nova York, 17 de fevereiro de 1938. Primeira metade aí do século XX. Está lá na página 2. Do que dizem estas fontes, pareceria depreender-se que os exércitos poderosos, como os que poderiam mobilizar os reis da terra e do mundo inteiro, tivessem que reunir-se em alguma parte situada entre o antigo Vale do Megido e as vastas extensões do Vale do Eufrates e da Ásia Menor, para travar a batalha daquele dia do Deus Todo-Poderoso. E isso se cumpriria a profecia no que se refere ao território designado pelo termo Armagedon. Durante séculos, os territórios da Palestina e do Eufrates têm estado sob o domínio de governantes maometanos, responsáveis diante da nação turca. É, portanto, lógico crer que a Turquia chegará a seu fim antes que os reis da terra façam desembocar seus exércitos naquele território. O fim da Turquia prepara o terreno para a batalha do Armagedon. Meus amigos, vocês estão compreendendo, né? Pois é, ninguém evitará a guerra, a Terceira Guerra Mundial, porque está prevista aqui no Apocalipse, certo? E o Apocalipse é de Jesus. Amanhã nós daremos continuidade neste estudo, porque há ainda alguns pontos a serem analisados. Ok? Até lá e aquele fraternal abraço.